Oi, bom dia! Oi, Kátia, tudo bem? A paz, Kátia! Oi, seu Nelson, bom dia! E aí, vamos que vamos nessa terça-feira. Oi, Maria, tudo bem, Maria Oliveira? Que joia, que bom, gente. Vamos lá, né? Para mais um dia. Louvado seja Deus por mais esse dia. Que o Senhor nos abençoe, que abra o nosso entendimento, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento dele, né? Lembro sempre desse versículo, né? O meu povo padece porque lhe falta entendimento. Quando a gente não tem entendimento das coisas do Senhor, daquilo que Ele faz no nosso meio, daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, a gente sofre, né? E quando a gente tem intimidade com Ele, que busca essa proximidade com Ele, o Espírito Santo nos consola, nos direciona e nos mostra os tempos, né? Porque tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. E o Senhor nos mostra qual estação a gente está vivendo. Se a gente está vivendo o nosso inverno, se está vivendo o nosso outono, se está breve a primavera, né? Se logo o verão chega. Tudo isso o Senhor vai falando ao nosso coração e a gente vai tendo consolo diante das adversidades, né? Sabendo que aquilo vai passar, assim como as estações passam, né? Glória a Deus por cada uma delas. Deixa eu ver aqui. A Alessandra, oi Ali, tudo bem? Bom dia, bom dia. A Firme Estúdio, Ateliê, tá aí também. A Lefe, isso? E a Malu, bom dia. Então vamos lá, vamos continuar lendo ali onde a gente parou ontem, no 44, né? Já estamos mais da metade aí do livro de Isaías. Faz tempo que nós estamos nesse livro e grandes coisas o Senhor tem nos mostrado através desse livro de Isaías, né? Louvado seja o Senhor por isso. E nesse trechinho aqui, a gente vai continuar lendo o último subtítulo do capítulo aqui, que fala a promessa de livramento, né? Deixa eu pegar meu óculos aqui. E Deus falando ao povo, né? Consolando o coração deles justamente por conta das coisas difíceis que eles iam passar. Quem deu ouvidos, né? Foi para o cativeiro, foi para uma situação difícil, mas foi com o Senhor. Deus cuidou do povo em cada momento e transformou o coração deles enquanto eles passavam por tudo aquilo, né? E trouxe eles de volta renovados. E o Senhor falou assim que aquela glória que ele tinha naquela primeira casa que foi construída, que foi destruído pelos inimigos, né? O templo onde habitava a presença do Senhor, ele disse assim, aquela glória, a glória dessa segunda casa que eu vou fazer vai ser muito maior do que a primeira. E ele não estava falando da reconstrução do templo, ele estava falando da reconstrução do nosso templo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Tudo bem, Alessandra? Bom dia. Ah, tá. Bom dia. Sejam bem-vindas, né? Oi, Lourdes. Tudo bem? E, e é isso que ele faz. Ele permitiu que o povo passasse por aquele período de cativeiro para que aquela geração fosse transformada, para que o Senhor crescesse no meio deles, para que o temor do Senhor voltasse a habitar no meio do povo, porque Deus sabe que com ele a gente pode dar muito fruto, mas sem ele nada podemos fazer, né? Ontem a gente leu esse trecho do Evangelho do capítulo 15 de João, onde fala isso, né? Jesus falou assim, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, aquele que permanece em mim dá muitos frutos, né? E ele falando ali da poda também, né? Que aquele que permanece em Deus, Deus vai lá e poda para que dê mais fruto ainda, para que a gente cresça mais ainda, para que a gente frutifique mais ainda, para que a glória do Senhor possa se manifestar através de nós, né? E que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. E em nós o Senhor seja louvado. E nesse trecho diz assim, né? 44 de Isaías, versículo 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Quantas vezes, né, a gente está passando por tanta dificuldade que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Não, Ele não esquece de nós,
né? Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-se para mim, porque eu te remi. Né? Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. O que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Né? Que coisa linda! Lembrando que Deus estava falando isso para o povo antes de tudo isso acontecer. Antes de tudo isso acontecer. Eles foram levados cativos na Babilônia, ficaram lá por 74 anos. Eles saíram de lá, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, né, desabitada. Eles tinham destruído o templo de Salomão, todo aquele ouro e as pratarias do templo, eles levaram tudo para a Babilônia. Os inimigos, né, levaram a riqueza do povo, destruíram os muros da cidade. E depois de todo esse tempo que eles ficaram lá no cativeiro, né, Deus trouxe eles de volta. E o Senhor havia falado para eles que ninguém ia habitar naquelas terras, ninguém ia ocupar aquele lugar. E Deus guardou aquele lugar e depois trouxe eles de volta e eles reconstruíram de novo aqueles templos. E ele falou ali, né, quanto às cidades de Judá, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E que digo à profundeza das águas, seca-te e secarei os seus rios. E digo de Ciro, ele é meu pastor. Ciro era o rei daqueles impérios lá, né? Desses inimigos. Ele falou assim, eu digo desse que é rei, desse que está dominando sobre vocês, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também a Jerusalém, será edificada e do templo será fundado, né? O templo de Salomão, quando eu estava falando que foi destruído, ele falou assim, eu vou reconstruir tudo isso aí. Eu vou reconstruir. E vocês lembram desse trecho que está lá em Neemias, que é tão lindo, né, que Deus fala assim que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Eles entraram nessa nova geração, a nova geração que passou pelo cativeiro. Deus levantou esse último governo aqui, que se eu não me engano, foi ele mesmo que deu ordens a Neemias para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem os muros e refizesse tudo de novo, aquilo que tinha sido destruído. E o povo foi liberto e voltou para sua terra, né? E aí eles reconstruíram depois o templo, fizeram de novo, e daí eles fizeram ali o primeiro holocausto de volta ao Senhor, para restabelecer tudo aquilo da aliança que Deus tinha estabelecido para o povo. E quando eles fizeram isso, diferentemente de quando foi com Salomão, né, há muitos anos atrás, que eles fizeram aquele holocausto ao Senhor, e a palavra diz que Deus encheu aquele lugar com a fumaça da presença dele, e foi grande a glória de Deus sobre aquele lugar. Nessa segunda vez não aconteceu nada. Né? E o povo se alegrava, aquela geração mais nova que não conhecia a glória de Deus daquela forma, e os anciãos choravam, porque eles viram que não estava sendo a mesma coisa. E aí que Deus deu essa palavra, assim, não chore, né? Não se desesperem, porque a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Não era esse templo que vocês construíram para mim. Deus falou assim que ele não ia habitar ali, ele não estava habitando o templo.
era a representação da presença de Deus no meio do povo. Mas Deus falava de uma edificação muito maior, do templo que ele construiria dentro de nós. Ele falou assim, é eu que redimo os seus pecados, né? Eu sou o Deus que te remi, eu te libertei, eu que paguei a tua dívida. Nós já falamos bastante sobre isso, esse termo de remissão, como funcionava essa lei da remissão lá no Antigo Testamento, onde os parentes ricos que tinham condições de pagar a dívida daqueles que tinham sido levados como escravos por conta de dívidas, ele ia lá e resgatava esse parente e trazia para trabalhar nas suas propriedades. Então ele mudava de senhorio, ele tinha uma condição melhor de vida com a sua família, e segundo a lei do próprio povo, depois de 7 anos, esse parente ele tinha que libertar aquela pessoa da dívida, né? Então ele ficava trabalhando ali por um tempo por esse parente, mas ele estava livre, né? Ele estava livre daquela obrigação e daquela escravidão. E o Senhor falou assim, eu que remi o povo. Então falou assim, eu vou lá e vou pagar a dívida de vocês e vocês vão trabalhar para mim, né? Por um tempo, vocês vão ser livres trabalhando por mim. E Jesus falou, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Quando Jesus pagou por nós a dívida naquela cruz e nos resgatou da lei do pecado, nós somos servos de Cristo, como Paulo falou. Nós mudamos de senhorio. Antes a gente era escravo do pecado e ali escravizado pelo inimigo e sofrendo nas trevas do pecado. E Jesus vem e nos resgata e nos leva para o reino da sua luz. Então, nós somos escravos, mas nós somos escravos de Cristo. O jugo do Senhor é muito mais leve e o fardo dele é suave, né? E ele nos conduz a uma liberdade com Deus, a uma vida eterna com Deus. É muito lindo o plano de redenção que Deus começou a traçar. E ele fala o tempo todo na Bíblia, se você for ler, o tempo todo Deus fala do plano da redenção, fala da salvação que nós temos hoje em Jesus, né? Nós temos a salvação em Jesus Cristo, nós temos o Consolador habitando dentro do nosso espírito, né? Nós temos Deus conosco, Deus estabeleceu o seu novo templo e ele é glorificado nesse templo, né? A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, será muito maior do que a primeira. Hoje nós podemos glorificar o Senhor no nosso templo. Para a gente entrar na presença de Deus, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais como era estabelecido antes, que a Bíblia fala que um princípio espiritual, né, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, antes era necessário fazer aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, para que através do derramamento daquele sangue fosse perdoado os nossos pecados. E hoje, nesse tempo da graça maravilhosa de Deus que nós estamos vivendo, o sangue de Jesus já foi o sangue do Cordeiro de Deus que expiou todo o pecado do mundo, né? Hoje nós somos lavados nesse sangue e nós temos acesso a Deus. É só fechar a nossa porta, como o Senhor Jesus disse, né? Dizendo ali das nossas distrações, deixa tudo pro lado de fora, fecha a porta do teu quarto sobre si, né? E fala com o teu Criador, e ele do céu vai te ouvir e vai acolher as tuas lágrimas, vai acolher a tua prece e vai endireitar os seus caminhos, né? Vou ler lá no comecinho desse Evangelho de João, onde ele fala do princípio de todas as coisas, do plano de Deus para nós, né? Através da vinda de Jesus Cristo. Diz assim, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando ele diz que Jesus era o Verbo, o verbalizar, a palavra, né, que estava com Deus, e o Espírito Santo pairava ali sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Por intermédio de Jesus, por intermédio da palavra
que estava ali com Deus, foi criado todas as coisas, como Jesus, como João disse aqui, né? Sem ele, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, né? E Jesus estava lá com Deus, e ele desceu para cá, né? Para como homem nos ensinar a respeito da grandeza de Deus, para ser o Cordeiro de Deus que espiava ou espiou o pecado do mundo. Ali no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tudo que a gente precisa fazer é crer no nome do Filho de Deus, é crer em todo esse mistério que Deus fez, enviando seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, né? Mas que tivesse a vida eterna. Então, tudo que a gente precisa fazer para ser chamado filho de Deus é crer, é declarar pela nossa boca, porque quando a gente fala, a gente está testificando, certificando aquilo que a gente crê. Então, é importante que a gente fale daquilo que está no nosso coração. Eu creio, Senhor, declara aí pela tua boca, eu creio, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor, eu creio que o Senhor veio a esse mundo, que o Senhor estava lá com Deus, que era Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus se fez carne, habitou no meio de nós para nos remir, para morrer pelos nossos pecados. Quando você declara que isso tudo é verdade dentro do coração, e fala assim, eu te recebo, Senhor, como meu Senhor, eu entendo que o Senhor está pagando agora as minhas dívidas, e eu sou escravo de Cristo, o Senhor é o meu Senhor, e eu sou o servo teu, né? Aí Jesus diz, eu já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos, porque aos amigos é dado a conhecer as grandezas do reino. Quando a gente vem para esse reino da luz, o Senhor Jesus, ele não nos trata como servos, deveria, poderia, né? Mas ele nos trata como amigos, porque nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros, co-herdeiros, como a palavra fala, herdeiros junto com ele desse reino, né? Ele falou assim, eu sou o Senhor de senhores, né? Rei de reis, quando ele se refere a nós, porque nós reinamos junto com Cristo e nós somos senhores junto com ele, né? Que coisa extraordinária. Eu vou continuar aqui no 13 de João 1, os quais não nasceram do sangue, que ele falando, né? Que a todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele fala assim, nós somos filhos de Deus, não nascidos por acaso, né? Porque pela vontade da carne, mas nós fomos escolhidos por Deus para ser filhos dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, né? O único Filho de Deus ali, ele entregou por amor de nós. Louvado seja Deus por conta disso, pela sua imensa graça, pela misericórdia com que ele teve pela minha vida, pela tua vida. Por esse favor dele sobre nós, que hoje a gente pode parar, a gente pode ouvir a palavra do Senhor, a gente pode entender a palavra do Senhor por conta dessa graça, por conta do Espírito Santo que está habitando nesse templo aqui, né? E que Deus seja glorificado através desse templo, assim como lá no Antigo Testamento, Deus era cultuado naquele templo de Salomão lá, onde as nações vinham para ver como que era tudo aquilo, porque era muito grandioso, era maravilhoso. Assim Deus falou assim, a minha glória nessa segunda casa ainda vai ser muito maior, e é isso que ele quer dentro de nós, que ele seja glorificado, que essa glória dele cresça cada vez mais em nós, que a gente esteja cada dia mais parecidos com Jesus. Amém?
Que Deus abençoe você grandemente aí nesse dia, né? Nessa terça-feira linda. Que o Senhor abençoe seu dia e que amanhã, né, a gente possa estar aqui novamente. Que Deus nos dê a graça de compreender a palavra dele, de partilhar da palavra dele, para que a gente possa crescer nela e no conhecimento daquilo que Deus é. Amém? Deus abençoe você, né? E até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.